Bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Temos mais um momento de encontro de forma diferente, onde vocês estão aí em suas casas e aqui estamos gravando mais uma mensagem. Já estamos no terceiro domingo da Páscoa, assim chamado, já 2 semanas após a Páscoa. Quero saudar vocês com a palavra do Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Estas palavras do salmista podem ser as nossas também. Quando dizemos ao Senhor o que nos aflige, o que nos preocupa, como nesses momentos, nesses dias que estamos atravessando, dias de incerteza, de muitas dúvidas, convido que falemos com Deus também com palavras nossas. Querido Senhor, querido Pai do céu, querido Deus. Assim como o salmista expressou a sua confiança de que ele invoca o teu nome e o Senhor o livra, nós também queremos pedir que tu faças isso em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades. Vem, Senhor, e nos visita, assim como ouviremos depois que o Senhor visitou os seus amigos na estrada, no caminho de Emaús. Fica conosco neste dia, nesta nova semana que estamos iniciando por tua graça. Amém. Vamos então ouvir o texto bíblico que costuma ser indicado para esta época após a Páscoa, época já agora o terceiro domingo da Páscoa. Lucas 24, versículos 13 e seguintes, é um texto conhecido, mas vamos ouvi-lo uma vez mais com muita atenção. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 12 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de ir adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui a leitura do Evangelho em Lucas capítulo 24. Nós temos um conhecido canto no nosso cancioneiro, canções selecionadas que costumávamos e vamos continuar depois dessa época a usar, que é: eram dois os companheiros que seguiam pela estrada. Então esse hino vamos também agora cantar. Quem o conhece pode aí acompanhar em seu lar. Eu vou aí cantá-lo e podemos assim resumir toda essa história, esta leitura que acabamos de fazer. Eram dois os companheiros que seguiam pela estrada, tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús, 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 no caminho de Emaús. Veio alguém juntar-se aos dois que seguiam pela estrada, e agora eram 3 no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús, 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 no caminho de Emaús. E chegando a Emaús, bem na hora do jantar, o terceiro companheiro pão e vinho repartiu. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús, 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 no caminho de Emaús. Só então reconheceram quem com eles caminhava. Só então compreenderam que Jesus ressuscitara. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús, com Jesus, eles foram com Jesus. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs de nossas comunidades, e todas que nos assistem, nos ouvem nesse momento. Quero destacar 3 pontos do nosso texto, desta caminhada dos discípulos que são então surpreendidos por Jesus mesmo. O primeiro ponto, a importância da comunhão, do acompanhamento, a importância do diálogo para nós superarmos tristeza, decepção, desânimo. Nós, não é verdade? Nós temos a necessidade de falar sobre aquilo que nos aflige. Falar com o nosso próximo, nosso semelhante, nosso familiar, nosso amigo, nossa amiga. Colocar o que nós estamos sentindo, especialmente quando isto é algo difícil, que nós não conseguimos elaborar sozinhos. Sempre se diz que é conversando que a gente se entende, mas também é conversando que a gente pode superar questões difíceis, ver com outros olhos aquilo que aconteceu. Falar e ouvir o outro é um serviço de diaconia. Hoje também esse
segundo domingo após a Páscoa, esse terceiro domingo da Páscoa, se contamos a Páscoa como o primeiro, domingo passado como o segundo, hoje como o terceiro. É o dia da diaconia, o dia nacional da diaconia, pelo menos assim lembrado em nossa igreja. O que é diaconia? É o serviço prestado em amor, em resposta àquilo que Deus faz por nós. E esta diaconia, este serviço tem muitas formas. Uma delas é ouvir o outro, falar e ouvir, fazer as perguntas certas para o outro refletir. Claro, não é só isto, mas é uma das coisas importantes. As perguntas certas vêm logo depois, e Jesus aqui nos ensina que assim a gente ajuda alguém, para que, quem sabe, possa olhar ou possa elaborar isso e descobrir outras coisas que não estava enxergando. Porque normalmente a gente se foca em alguma coisa e não enxerga o que está do lado. Isso é assim com todas as coisas da nossa vida. A gente às vezes não percebe o que deveria estar percebendo. E aí precisamos de alguém ao nosso lado que nos ajude. Perguntas nos levam a justamente buscar a razão das coisas. Nós, então, como resultado, vamos nos sentir diferentes do que estávamos antes de conversarmos e de respondermos à pergunta de alguém que nos fez, então, esta pergunta. O nosso coração é aquecido, como dizem os discípulos. Não nos ardia o coração, eles olhando para trás, lembrando enquanto estavam ali caminhando, como era bom quando Jesus estava ali conversando conosco, nos perguntando e depois nos explicando a Escritura toda. O segundo aspecto, o primeiro então, a importância da gente falar, ouvir, fazer as perguntas e procurar as respostas no diálogo com alguém. A segunda questão que eu quero trazer, mão dupla. As coisas têm mão dupla, via dupla. Quem recebe também precisa dar. Falando na diaconia, quem é diaconado, por assim dizer, quem é servido, precisa oferecer diaconia, precisa servir. Os discípulos, eles convidam Jesus a entrar. Querem servir aquele que os serviu até aí. Isso não é pensado, isso é automático, porque eles se sentem bem. E isso deve ser assim na fé cristã nossa também. Deve ser algo automático que vamos servir o outro que nos serviu. Não para pagar, mas como algo natural. Algo que deve ser assim mesmo. Recebemos e então também podemos dar. Por isso também na igreja temos a palavra oferta, a palavra contribuição, ou nós estarmos dando algo de nós para que assim abençoe a vida do outro ou dos outros. Eles, os dois discípulos, o Cleopas e o outro, eles pedem a Jesus, fica conosco, entra em nossa casa, fica aí. E eles justificam dizendo, já está tarde, o dia já está declinando, entra com a gente, fica conosco. Interessante que Jesus atende este convite. Ele poderia dizer, não, eu quero ir adiante, eu tenho mais pessoas para encontrar. Mas esse era o momento que ele estava dedicando a estes dois. Certamente pessoas importantíssimas, como todos os outros que creram em Jesus, da mesma forma não ficaram abandonados. Eu entendo assim e entendo a Bíblia assim, que Deus não abandona nenhuma pessoa que nele espera. E do seu jeito e a maneira certa, no momento certo, Ele vem ao encontro. Vem também ao teu encontro, ao meu encontro, para nos ajudar quando não conseguimos crer. Quando está tudo errado, quando nada mais faz sentido.
Jesus então entra com eles e eles sentam à mesa, costume oriental. Nós também temos isso ainda bastante forte. Sempre queremos servir alguma coisa para a visita, não é mesmo? E assim Jesus também é servido, tem ali pão, e aí Jesus faz uso também de algo visual, algo que eles podem ver e com isso fazer a conexão, a ligação com algo que eles sabiam, que eles já tinham visto outra hora Jesus fazer. Pegar o pão, levantá-lo, dar graças a Deus. Talvez eles estavam juntos num daqueles momentos onde Jesus multiplicou o pão e lembram isto agora. Jesus atende então a este convite, pois sabe que isto é importante. Na verdade, um abençoa o outro, é um dar e receber, mesmo que entre nós, Senhor, nós não temos muito a oferecer para Deus, para o Senhor, mas Deus aceita que nós ofereçamos a Ele o nosso tempo. Deus se alegra quando nós separamos um tempo para orar. Deus não precisa disso. Mas aqui o Senhor também aceitou entrar na casa deles e ficar mais um tempo. E isto certamente fez toda a diferença. Porque nesse momento de eles estarem ali jantando, comendo pão, tomando um chá talvez, Jesus é reconhecido. Eles reconhecem, este é Jesus. Não é um estranho qualquer, não é uma pessoa legal que casualmente cruzou nosso caminho, mas é o próprio. Então, mão dupla. Nós servimos, ou somos servidos primeiramente sempre nós somos servidos, Deus nos visita, Deus nos serve e nós servimos em resposta. Oferecendo o que nós temos, fazendo alguma coisa que seja importante para o nosso próximo. E o terceiro aspecto, o último, quero falar que a diaconia leva à missão. O serviço leva a nós testemunharmos, falarmos a quem também está longe, quem está fora, para que ele também conheça, saiba disso e venha participar da nossa alegria. Quando experimentam a bênção da comunhão, da visita, do consolo, os discípulos têm um impulso para a missão. Eles precisam agora voltar para Jerusalém, ao encontro dos amigos. Eles falar essa boa notícia. Eles não ficam só para si com esta bênção. Então podemos resumir isso dizendo: quem foi servido quer e precisa servir. Quem foi abençoado quer e precisa abençoar. Precisa testemunhar isso. Precisa conquistar outras pessoas. Aqui num primeiro momento essas outras pessoas são os próprios discípulos. Mas talvez eles pensam, talvez eles ainda não sabem. Talvez eles ainda não estão crendo, têm dúvidas. Porque tudo era muito novo, muito recente. E eles querem testemunhar aos seus amigos. Querido e querida, eu creio que nós temos nesse texto tão precioso, um texto tão especial que Lucas nos apresenta, várias semelhanças com a nossa situação. Nós também temos dúvidas, ficamos desanimados, achamos que tudo acabou muitas vezes, não só agora por causa da pandemia, do vírus, que está mexendo tanto com a gente, trazendo também muito sofrimento, muitas pessoas ficando doentes, também da alma, ficando desanimadas, tristes. Será que percebemos a visita do Senhor? Que Ele vem ao nosso encontro, que Ele caminha conosco? Que Ele faz perguntas também a ti, a mim? A gente percebe isto? Da mesma forma, percebemos nós a oportunidade de convidar o Senhor para entrar? Entra, Senhor, fica com a gente. Pois só com a presença do Salvador e do Senhor Jesus Cristo, tudo se transforma.
A alegria, a paz e a esperança voltam ao nosso coração, à nossa vida. Mesmo que nós não saibamos como tudo vai ser daqui para frente, nós somos animados a anunciar e viver a realidade da Páscoa. A vida vence a morte. E assim, em nossa época de pandemia, as notícias não têm sido boas, tudo muito confuso. Nós temos tantas incertezas e preocupações. Também atravessamos um período de seca, que nos traz também tristeza e inquietação. Perguntamos quando será que tudo isto vai de novo mudar? Nós podemos experimentar o que aqueles seguidores experimentaram. Por isso quero deixar para nós pensarmos duas perguntas. O que nos move, o que nos ocupa enquanto nós caminhamos? Olhamos apenas para as coisas difíceis, ruins, negativas, para essa crise, ou para a seca, ou para outras coisas que não estão bem, para a doença que estamos atravessando, ou um familiar, um amigo está atravessando, ou a perda do emprego. Tantas coisas ruins que estão acontecendo, olhamos só para isso, olhamos para baixo e não conseguimos mais ver nada de bom, nenhuma esperança no horizonte. Ou ficamos então só resmungando, reclamando? E outra pergunta, em nossa realidade, o que nós podemos fazer? Imaginando que nós às vezes temos que ser como Cristo foi para os discípulos. O que nós podemos fazer para demonstrar a nossa fé, a nossa gratidão ao Senhor? Quem sabe chegar perto de alguém, fazer as perguntas certas e ajudar alguém a crer. Que tarefa diaconal a tua e a minha, a nossa comunidade pode assumir? A gente tem ouvido muitas coisas sendo feitas por comunidades, por grupos, por empresas. Tem muitos exemplos bons e bonitos. Às vezes a gente poderia pensar, bom, não tem mais nada que eu possa fazer. Mas a gente não deveria estar se comparando com o que outros fazem e conseguem fazer. Somos às vezes uma comunidade pequena, temos pouca força, poucas condições, mas temos sim algo a fazer. Principalmente, eu diria, enxergar as pessoas que estão perto de nós e que estão desanimando, que estão entregando os pontos. E quando nós experimentarmos esta alegria, não ficar isto para nós, mas compartilhar com os outros. Que Deus te abençoe neste terceiro domingo da Páscoa. Que Deus te mova a agir conforme a sua vontade, a ser uma bênção na vida de outros. E antes de mais nada ainda, experimentar que Deus vem ao teu encontro. Que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo vem e te visita, para que tu tenhas novo ânimo e nova esperança. Amém. Se aprenderão
Após este hino que cantamos, onde pedimos que Deus nos abra os olhos, nos faça enxergar, nos faça perceber, vamos também agora orar, colocar algumas questões nossas. Você também em sua casa, por favor, coloque os pedidos seus, os pedidos da sua família, da sua situação bem particular também diante do Senhor. Oremos então. Pai Celeste, nós chegamos à Tua presença do jeito que estamos. Também nós, Senhor, como os discípulos de Emaús, temos nossas dúvidas, nossas incertezas, medos, frustração. Olhamos para frente e às vezes não enxergamos o que possa ser melhor no dia de amanhã, ou na semana que vem, no mês que vem. Ajuda-nos, Senhor, a crer que tens coisas boas preparadas para nós, que queres te revelar como nosso bom pastor, que nos conhece, que nos chama pelo nome, que nos cuida. Pedimos em favor de cada pessoa que tem desanimado, também de todas as pessoas que têm perdido o seu trabalho, o seu emprego. A gente tem ouvido de demissões, mas também daqueles que, produzindo, trabalhando na agricultura, se veem com muitos problemas agora. Que Tu orientes e ajudes. E assim a cada pessoa, a cada setor de nossa economia também. Pedimos por sabedoria aos nossos governantes, para que tomem atitudes, decisões certas, que depois, olhando para trás, se mostrem que foram acertadas. E assim entregamos tudo em Tuas mãos. Ouve, Senhor, tudo o que está sendo pedido a Ti também, em cada lar onde esta mensagem está chegando. E nos unimos com as palavras que Cristo um dia nos deixou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero também comunicar uma palavra de bênção para todos que nos acompanham nesse momento. Que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Que tenhas um domingo e uma nova semana muito feliz, muito abençoada, e até uma próxima oportunidade.